Meus amores, boa tarde, bom dia e também boa noite, né? Dependendo do horário que vocês irão assistir essa aula, então vamos nós, dessa vez para o simulado de filosofia, tá? No século XIII surgiu a escolástica, corrente filosófica que a partir de então dominou o pensamento medieval. Rubim Santos Leão de Atena, História das Sociedades, das Comunidades Primitivas das Sociedades Medievais. Aí a gente está tratando especificamente da filosofia na Idade Média, tá, gente? Aí sobre a escolástica. A escolástica, letra A, teve em Santo Agostinho seu maior expoente, está desconfigurado, mas vamos configurar. Vai dar certo. Então vamos lá, tá? A escolástica teve em Santo Agostinho seu maior expoente e era teocêntrica. Olha, gente, teve em Santo Agostinho seu maior expoente. Gente, em Santo Agostinho é a patrística, tá? A escolástica é de São Tomás de Aquino, não esqueçam disso, tá? Teve em Alberto Magno seu maior expoente, refutava o teocentrismo, pregando o antropocentrismo. Não tem nada a ver, né, gente? Alberto Magno, nada a ver. Escolástica é, né? Todo mundo sabe disso. Escolástica, São Tomás de Aquino. Teve em São Tomás de Aquino, seu principal expoente foi uma tentativa de harmonizar a razão com a fé. Aqui já está na cara, né, gente? Inclusive a filosofia da Idade Média, ela tentava fazer essa ligação entre fé e razão dentro do conceito racional. Então, muitas das vezes se interpretavam os textos bíblicos, principalmente com a escolástica, né, de Tomás de Aquino, tentando interpretar pela ótica da razão, colocando os textos bíblicos de muito tempo atrás no momento atual, né? Fazendo toda a historiografia do momento histórico, né? Como ocorreu, porque ocorreu. E isso foi algo, assim, de extremo valor para o raciocínio da Idade Média com a chegada aí dos pensamentos de Tomás de Aquino com a escolástica. Então, a letra C já está correta. A D não é. Considerava que a razão podia proporcionar uma visão completa e unificada da natureza ou da sociedade, nada a ver. Visão completa e unificada da natureza, não, que é uma corrente filosófica, não tá, e ela não trata da questão da natureza, não, tá, gente? Pregava o recurso racional da força, sendo este mais importante do que o exercício da virtude ou da fé, nada a ver também. Segunda questão do Enem do ano passado. De fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concebeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem esta característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concebida ao homem para esse fim, considerando-se que, se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, porque deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada. Aí Agostinho falando aí do conceito do livre-arbítrio, tá, gente? Do livro aí, Textos Básicos de Ética. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento. Vamos lá, tá? Qual é o fundamento de acordo com Agostinho de Hipona? Letra A, desvio da postura celibatária. Gente, o texto está falando de celibato? Não, o que é celibato? Né? Aquela ideia que tem na Igreja Católica de que os padres não podem casar e não podem ter filhos. A questão do celibato, se manter castos, né? B, insuficiência da autonomia moral. O texto não está falando só disso, mas ela não está errada, essa letra, tá? Porque no caso, o texto aí, ele não está falando só disso, mas ele também está falando, como eu já estou analisando aqui, tá? Está falando do conceito moral também. Ó, livre-arbítrio para pecar, que se deve supor que Deus a condenou para isso. Então, aqui está falando sobre conceito moral, tá? Mas vamos analisar as outras, tá? Letra C, afastamento das ações do desapego. Aqui não está falando de desapego, né?
Distanciamento das práticas de sacrifício. Aqui também não está falando que as pessoas tinham que se distanciar se distanciar da questão do martírio, né, dos seus próprios martírios, das suas penitências. Letra E, violação dos preceitos do Velho Testamento. Aí nem está falando do desvio, inclusive, disso não. Então, gente, aqui está mais próxima, né, da interpretação textual, é a letra B, insuficiência da autonomia, né, moral. Ou seja, não existe uma moral vigente que contemple 100% o comportamento das pessoas. A moral, no sentido amplo, né, muitas vezes ela vai ser insuficiente. E olha que nós estamos falando no momento onde a população era muito ligada à religião e aceitava muitas das coisas da religião, muita imposição do comportamento da religião, dos mandamentos na sua vida cotidiana. Então, assim, mesmo assim, para um conceito social muito grande, ainda é insuficiente essa moral. Terceira questão, Enem também de 2019. Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão, é apenas uma formulação das exigências racionais. Porém, é mista que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a represente. Aí, História da Filosofia Cristã, do Gilson e do Boehme. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado, esse, retoma o pensamento, né? Letra A. O pensamento idealista de Platão não é, porque aqui a gente está falando de Tomás de Aquino, né? Aqui a gente está falando do filósofo Tomás de Aquino, né? Esse cara aqui foi só quem adaptou esse texto, mas o texto aqui está falando de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino não analisa historicamente, né, no conceito filosófico, o pensamento de Platão. Letra B, conformismo estoico de Sêneca. Também não, tá, gente? Quando a gente vai para Tomás de Aquino, você vai analisar os atos humanos é a razão. Então, tudo é baseado na razão. O homem, ele tem que se perceber como ser que raciocina. Tá? Tudo que o homem faz está submetido à razão, certo? A B não é. Conformismo estoico de Sêneca. Ninguém está se conformando. Letra C aí, tá? Ensinamento místico de Pitágoras. Lembra que o Pitágoras é o homem dos números. Lembra do teorema de Pitágoras? É aquele que vai idealizar a corrente pitagórica, que vai analisar a ideia de que a alma é imortal, né? O que morre é a matéria. E aí, inclusive, os pitagóricos, além de serem muito ligados à matemática, vão ser muito ligados, né, essas ideias bem religiosas de Pitágoras. Aqui não se liga a Pitágoras de forma alguma. Tá? D, paradigma de vida feliz de Agostinho. Aqui não está falando isso, e principalmente por quê? Porque Tomás de Aquino era totalmente diferente a forma como ele analisava, né, a corrente filosófica era totalmente diferente da forma como Agostinho analisava. Então, para nós só sobrou esse, né? Conceito de bem comum de Aristóteles. Lembrem, tá, gente? Na filosofia, o Tomás de Aquino tinha uma proximidade muito grande com a interpretação aristotélica. Certo? Não esqueçam nunca disso. Terceira aí, a letra E. Quarta também de Enem. Desde que tenhamos, né, compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que ele seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento, donde se segue que o objeto designado pela palavra de Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Aqui está fazendo uma análise de que Deus existe. Se Deus existe, ninguém pode estar questionando a existência de Deus, porque se ele existe no pensamento da pessoa, automaticamente ele existe. Será Tomás de Aquino falando, tá, gente, na Suma Teológica. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizado pela letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Aí não está falando de heresia, né? E de como deve se interpretar as heresias e as pessoas que iam contra, né, os mandamentos da igreja.
B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Aqui a gente deixa uma observação, porque aqui está falando também de doutrina, não está? Está falando da doutrina, inclusive fazendo com que as pessoas não questionem que Deus existe, porque para Tomás de Aquino, a existência de Deus é evidente. Então, aqui, ó, sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé. Aqui está correto, né? Aí ele está falando disso, alicerçada na fé, está falando disso aqui. A B está correta, mas vamos analisar as outras, né? Explicar as virtudes teologais pela demonstração. Aqui não está falando no texto de virtudes teologais, né? Não estão falando, nem está falando das virtudes teologais, né? Não está de forma alguma. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Não está falando aqui também sobre interpretação dos textos sagrados e que a gente deve, em vez de estar problematizando, flexibilizar, né? Tornar os textos mais fáceis a interpretação. Aí não está falando de textos sagrados. Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas, né? Aí não está dizendo que os católicos, por exemplo, tinham que se manter livres de dogmas, né? Pelo contrário, a igreja é cheia de dogmas. Como é que o texto ia falar isso? O texto não está falando isso. Então, a letra B realmente é a correta, tá, gente? Vamos aí para a quinta questão também do Enem. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, porque não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Aí Agostinho, né, no livro Confissões. A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica sobre as, né? Letra A. Essência da ética cristã, gente, aí nós não estamos falando da essência da ética cristã, que a gente não está falando dessa essência como o homem deve se comportar diante da moral, porque a ética cristã, a pessoa para se considerar né, um cristão ético, ele tem que pegar os mandamentos e seguir os mandamentos, né? Então aqui não está falando disso. B, né? Natureza universal da tradição. Aí não está falando como a igreja nasceu, como todo mundo deve seguir os mandamentos, né? Quais são as principais tradições da igreja, as próximas. Não está falando das tradições da igreja. Letra C, incertezas inabaláveis da experiência. Aí não está falando que somente por intermédio da experiência que a igreja existe, que a fé existe, por meio da experiência, né? Letra D aí, abrangência da compreensão humana. Raciocínio, né? Deixa essa daqui de fora, né? A D. Vamos aí a E. Interpretação da realidade circundante. Aí está falando, né, sobre a forma como a gente deve interpretar a realidade, tá? Ou aí está pedindo simplesmente para a gente ter uma melhor compreensão das coisas que ocorrem ao nosso redor. O texto, de acordo com o que vocês leram aí, tá, gente? Está interpretando a realidade que cerca ou está fazendo aí, está tornando um discurso mais abrangente para que vocês possam compreender que o ser humano ele tem suas limitações, porque ele é criatura divina, né? Mas ao mesmo tempo que ele é criatura divina, ele acredita piamente naquele que o criou. Então, assim, aí, ó, não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem ele, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar ao ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? Aí, gente, no livro Confissões, Santo Agostinho está falando aí, né? Está falando das angústias que ele tem em torno da compreensão da religião. O aluno tem que entender esse livro, Confissões. E depois que vocês assistirem essa aula, vocês vão ter que assistir um link que eu vou botar, né?
de aula para vocês assistirem o resumo dessa obra, Confissões de Santo Agostinho, para que vocês entendam um pouco o que Santo Agostinho ele tinha toda essa dificuldade. Ele passou a ter essas interpretações, porque ele tentava, gente, compreender os seus próprios problemas. Então, ele tentava fazer essa busca, ele tentava compreender diante da pequenez dele, como os problemas o atingiam. Então, é necessário que o aluno, até aqui, ele consegue até interpretar, mas é necessário que ele veja um pouco do resumo do livro Confissões de Santo Agostinho, tá? Sexta questão. Enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles, até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse período, tá? E aí a gente tem Marcondes, a Igreja Católica, aí é textos básicos de filosofia, tá? A Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra aristotélica, letra A, valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. Gente, olha, de cara o aluno já identifica que essa letra bem aqui, ela não está errada. Diante da ótica de Aristóteles, ela está correta. Mas vamos analisar também as outras letras, né? Essa daqui já está correta, gente. Se você for pegar, Santo Agostinho, ele começa a ser até no primeiro momento, né, os seus textos aí criticados, principalmente por quê? Porque a igreja, porque lembra que Santo Agostinho ele tem uma certa proximidade com a doutrina aristotélica. E a Igreja Católica, ela não permitia a divulgação dessas obras de Aristóteles, por quê? Porque ela vivia muito de dogmas. E Aristóteles era muito voltado aí à questão da ciência, né? Era um grande teórico, inclusive um dos grandes precursores da lógica. Então, ele valorizava a investigação científica, sim, contrariava os dogmas católicos, que muitas vezes só explicavam alguns acontecimentos pela ótica da fé, mas quando ia para o conceito científico, não tinha como explicar, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Como explicar que Maria permaneceu virgem após ter dado à luz a Jesus, né? Por ter parido Jesus, que é verdade, o nome correto é parido. Então, aí a A já está correta. Letra B. Declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. Ele não questionava, né, que Deus não existe. Ele não falava isso, tá? Criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. Não, gente, ele nem era... Aqui a gente está falando de Aristóteles, né? A gente não está falando de filósofos reformistas ou do São Tomás, desculpa, aí, luteranismo, né? De Martim Lutero. A gente não está falando das pessoas que não concordavam com a igreja e acabaram fazendo a reforma protestante. E aqui a gente está falando de Aristóteles, muito, muito antes, tá, gente? Aristóteles nem sonhava que um dia ia acontecer reforma. Letra D. Evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. Aqui não está falando, né, dessa perspectiva de minar a expansão do cristianismo, de forma alguma. Letra E, contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos seguindo sua teoria política. Aqui não está falando que as pessoas têm que se distanciar da religião para se aproximar dos discursos aí da teoria política aristotélica, tá? Então, a letra correta é a letra A. A sétima aí, não posso dizer o que a alma é com expressões materiais e posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão. Não é longa ou larga ou dotada de força física, não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, por que não apresenta dimensões do corpo? Entenderá que justamente por isso ela deve ser tida em maior consideração, pois é superior às coisas materiais, exatamente por isso, porque não é matéria. É certo que uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Diria que a justiça não é coisa real, mas um nada? Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada, e a alma ainda parece ser nada por não ter extensão material?
Aí, Santo Agostinho, sobre a potencialidade da alma, tá? E aí a interpretação, tá, gente? Preste atenção que esse último Enem foi só interpretação. Leiam, tente interpretar da melhor forma possível, leiam com calma. No texto de Santo Agostinho, a prova da existência da alma, letra A. Aí é interpretando o texto aí, né? Essa tirinha do texto. Desempenha um papel primordialmente retórico, desprovido de pretensões objetivas. Desprovido de pretensões objetivas, não. Porque na visão de Agostinho, tá? Nesse caso aí, a alma, ela potencializa, tem muito potencial. E a gente não pode separar os pensamentos que ocorrem, né? Como algo que ocorre separado do corpo. Não. É algo que está no corpo. Afinal, a alma está muito centralizada na cabeça, né? E ela transcende, mas geralmente tudo parte daqui. Né? A partir do momento em que essa matéria morre, né, é que todo o legado da pessoa continua vivo. Mas no momento em que a pessoa está viva, ela tem alma e corpo juntos. O alma e matéria, né? Letra B. Antecipa o empirismo moderno ao valorizar a experiência como a origem das ideias? Não. C. Serviu como argumento antiteológico mobilizado contra o pensamento escolástico? E não está falando isso, porque é a interpretação textual. Letra D. É fundamentada no argumento metafísico da primazia da substância imaterial? Olha aí, gente. Imaterial, substância imaterial. A alma é o quê? É material ou é imaterial? Usando a lógica do raciocínio de vocês na hora né, responder a provinha do Enem. Material ou imaterial a alma? Imaterial. Vamos ver se tem outra aí sobre imaterialidade. Vamos aqui, né? É acompanhada de pressupostos relativistas do campo da ética e da moralidade. O texto nem está falando disso, tá, gente? O texto está falando disso aqui, ó, da letra D. Então, a letra D aí é correta. Oitava questão. Ora, também, essas são todas da Enem, tá, gente? Ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente pelo qual se atinge diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Aí a gente está falando Tomás de Aquino, do reino ou do governo dos homens ao rei do Chipre, tá? Então, vamos nós, tá, gente? No trecho citado, aqui também a interpretação, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de, ele está falando da monarquia. Monarquia se chama de governo capaz de, letra A, refrear os movimentos religiosos contestatórios, frear, gente, refrear, né? Não, pelo contrário, as monarquias nos movimentos, ela fazia era dar mais força para que esses movimentos, né, começassem a se expandir, somente próximo aí da reforma protestante. B, promover a atuação da sociedade civil na vida política. Aí não está falando dessa promoção, não está falando disso, tá, gente? Ele não fazia isso. Letra C, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Aí, gente, aí a gente está falando aí dessa questão da unidade, tá? Mas vamos aí, deixa a letra C que a gente vai já avaliar as outras. Aqui a gente está falando do poder que o homem tem para simplesmente, de forma uníssona, todos juntos, ações humanas juntos, né? Chegando aí ao fim, né? Chegando ao fim, chegando à sua finalidade. Ou seja, o coletivo tem mais poder de chegar a um lugar do que o individual, né? Então, deixa a letra C aí, que a gente já analisou ela não está errada, de acordo com o texto, né? Letra D, reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. A gente nem está falando de helenismo aqui, tá, gente? Dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Aí não está falando de se dividir o que é o poder, né, espiritual do que acontece na sociedade temporal, nesse momento. Ou seja, separar a tua religião, a forma como tu analisa o mundo,
da realidade do mundo. Não, você tem que viver o seu mundo espiritual, mas sempre se ligando ao mundo da matéria, o mundo atual, o mundo temporal. Então, aí a interpretação seria a letra C. Meus amores, vamos aí para os gabaritos das outras questões, né? Nona, que era do Enem aí, também. Todas elas são do Enem, tá, gente? Nona, aí, a letra D, tá? Décima aí a interpretação do texto 1 e 2. Vou ter que estar desconfigurado, vou botar aí texto 1 e texto 2. Letra A. 11. Letra B. 12, aí a gente tem a letra D. 13. C, tá, gente? 14. Letra E. E a 15 aí, gente, é a letra C, tá? Meus amores, estudem, prestem atenção na plataforma, eu vou botar um link, vocês aproveitem, já deem uma lida, né, sobre o resumo da obra Confissões de Santo Agostinho, beleza? Até a próxima revisão, tá, gente? Um abraço.